Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma perseguição policial nos céus do Paraná intercepta um helicóptero que transportava mais de 200 quilos de cocaína. Moradores de um bairro da periferia de Salvador enfrentam a terceira noite seguida de violência. O programa Celular Seguro deve implantar uma ferramenta para rastrear aparelhos roubados e furtados. E ainda, você vai conhecer uma lancha usada por Ayrton Senna. O novo dono mantém acessórios do piloto na embarcação. Quarta-feira, 19 de junho, agora no Brasil TV. Mais de 240 quilos de cocaína foram apreendidos no norte do Paraná após um cerco aéreo que se estendeu por dezenas de cidades. O helicóptero com as drogas pousou em Jaguapitã, a 60 quilômetros de Londrina. As autoridades rastrearam o helicóptero preto quando ele sobrevoava a zona rural de Amambaia, em Mato Grosso do Sul. Depois, ele foi para a divisa com o Paraná. 3 aeronaves da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar Paranaense participaram da perseguição. Imagens de dentro das aeronaves das autoridades mostram parte da operação. Um sensor térmico também ajudou no trabalho. O suspeito tentava fugir fazendo manobras perigosas. Voando com baixa altura e alta velocidade, inclusive em áreas habitadas, né, que geram um risco muito grande, principalmente porque essa aeronave ela poderia vir a cair em alguma casa ou até mesmo colidir com alguma fiação de alta tensão e gerar um acidente. E fez manobras, inclusive, que colocou em risco de colisão com a aeronave da Polícia Federal. A perseguição terminou na cidade de Jaguapitã, no norte do Paraná. Ele, acredito que viu que não teria como se evadir e optou por realizar um pouso, de certa forma, forçado ali e jogou a aeronave numa área de terreno de mata e tentou se evadir. Quando desceu do helicóptero, o homem se escondeu em um carro. A polícia então deu ordem de prisão. Saia debaixo do carro com a mão pra cima. Saia debaixo do carro com a mão para cima. O suspeito, de 52 anos, levava 243 quilos de pasta base de cocaína na aeronave. O piloto preso foi indiciado por tráfico de drogas transnacional, já que, segundo a polícia, ele transportava entorpecentes do Paraguai para o Brasil. Ainda, segundo a PF, esta foi a 4ª prisão do piloto pelo mesmo crime. Ele prestou depoimento e está preso. A Polícia Federal apreendeu a droga e o helicóptero. Uma operação contra o tráfico de drogas que envolveu as polícias do Paraná, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul prendeu 10 pessoas. No Rio, o alvo dessa operação era o jornalista Ricardo Lira Ribeiro. Teve tiroteio no Morro do Falé Fogueteiro, no centro do Rio. E, de acordo com a polícia, um traficante morreu no confronto. Mas o jornalista foi preso em outro endereço, onde a polícia encontrou uma mala com dinheiro e apreendeu carros de luxo. Ricardo Lira é suspeito de ser o responsável pela contabilidade da quadrilha. E, de acordo com os investigadores, o grupo movimentou mais de 100 milhões de reais em 4 anos. Os criminosos transportavam drogas do Paraná para o Rio em caminhões frigoríficos. Em São Paulo, um policial também foi preso nessa operação. Nós tentamos falar com a defesa do jornalista Ricardo Lira Ribeiro, mas não conseguimos contato. O advogado dele esteve na delegacia, mas não falou com a imprensa. Pela terceira noite, moradores do bairro de Tancredo Neves, na periferia de Salvador, convivem com a intensa troca de tiros. A disputa entre bandidos já alterou até a circulação dos ônibus. Olá, foi uma noite de muita tensão para moradores do bairro de Tancredo Neves, na periferia da capital baiana. Intensos tiroteios durante toda a madrugada. Foi a terceira noite seguida de troca de tiros entre grupos criminosos. As marcas de tiros ficaram nas paredes das casas. Os ônibus pararam de circular durante a madrugada e só voltaram no meio da manhã, depois que o policiamento foi reforçado. O combate às facções criminosas se intensifica em toda a Bahia, inclusive com grandes operações sendo realizadas. A última delas ontem, que terminou com mais de 500 pessoas presas. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV.
Duas agências bancárias da região metropolitana de Belo Horizonte foram alvos de criminosos durante a madrugada. Vidros, portas e fachadas foram danificadas no ataque. Dona Antônia saiu de casa cedo para passear com a cachorrinha e foi surpreendida com uma agência bancária destruída no meio do caminho. Todo dia a gente faz esse itinerário aqui ou outro. Quando eu deparei com isso aqui, apesar de que de manhã agora eu vi, né, o barulho do helicóptero, mas não podia imaginar que tinha sido isso. É muito preocupante, né? Bem perto aqui da gente. A porta do banco foi estilhaçada. Havia cacos de vidro até no meio do asfalto. Funcionários da agência foram acionados pela segurança para acompanhar a ocorrência. A agência é do Bradesco e fica no bairro São Caetano, em Contagem. Nenhum caixa eletrônico foi danificado. Segundo a PM, um carro subiu de ré na calçada e atingiu a agência. O caso aconteceu por volta das 5 da manhã. Moradores do entorno que saem para trabalhar nesse horário estavam preocupados. A sensação é muito ruim, porque a gente transita pela rua, a gente tem o que fazer, anda o dia todo por aí. Essa outra agência, em Betim, também teve a porta destruída. Telespectadores registraram logo cedo os estragos na agência da Caixa. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar o carro usado no ataque e os suspeitos envolvidos no crime. A PM acredita que os arrombamentos podem ter sido planejados pelo mesmo grupo criminoso. Estamos trabalhando atrás da placa do veículo para verificar quais são os antecedentes do proprietário, se esse veículo tem envolvimento em outro tipo de ocorrência. Nada foi levado em nenhum dos casos. Amigos e parentes se despediram hoje de Débora Vilas Boas, de 27 anos, atingida por um tiro numa tentativa de assalto no acesso da linha amarela no Rio de Janeiro. Hoje de manhã, o policiamento estava reforçado no local do crime, mas mesmo assim, houve mais uma tentativa de roubo a uma carreta. O caminhão levava uma carga de copos de vidro avaliada em R$127 mil. Policiais que reforçavam a segurança na saída 7 da linha amarela desconfiaram de uma moto que escoltava a carreta e foram atrás. Os momentos seguintes foram de terror para o motorista do caminhão. Eu entrei na linha amarela, quando eu entrei, os caras estavam já com a moto esperando a primeira carreta. Eu fui a primeira carreta a chegar, eles me abordaram, mandaram seguir eles. Aí eu segui eles, aí quando eu entrei à direita, graças a Deus apareceu o policial, chegou e me salvou. O motorista saiu sem ferimentos e a carga foi recuperada. A abordagem dos bandidos à carreta aconteceu no mesmo local onde ontem uma tentativa de assalto interrompeu a vida de 2 pessoas inocentes. No dia seguinte, no mesmo ponto de ônibus onde uma das vítimas morreu, outros trabalhadores que aguardavam para embarcar compartilhavam um mesmo sentimento. Está uma vergonha esse Rio de Janeiro, gente, é muito roubo. E as pessoas saem para trabalhar e eles matam, pegam tudo, roubam. Tá complicado sair de casa no Rio de Janeiro. A gente sai para trabalhar, não sabe se volta, deixa a família, deixa filho em casa, né? Sai para buscar o pão de cada dia e não sabe se vai voltar ou não. José Carlos Miranda, de 64 anos, e Débora Vilas Boas, de 27 anos, não voltaram. Eles foram atingidos por tiros durante a tentativa de roubo a uma moto registrada por essa câmera de segurança em Higienópolis. O serralheiro José Carlos Miranda estava sentado dentro do ônibus no último banco, quando a bala entrou pelo vidro traseiro e o acertou na cabeça. A outra vítima da troca de tiros foi Débora. Ela tinha acabado de ser deixada no ponto de ônibus pelo marido e também estava a caminho do trabalho. O corpo de Débora foi enterrado essa manhã no cemitério Memorial do Rio, em Cordovil. Débora era mãe de um bebê de 7 meses que ela ainda estava amamentando. Era também a filha da dona Arlete. Ela não quis gravar entrevista, mas contou que criou a Débora sozinha. Muito revoltada, disse ainda que não se conforma de perder a única filha dessa forma, tão violenta. Em meio à dor da família, o primo de Débora desabafou. Esse Rio de Janeiro, a gente não acredita mais em justiça, porque toda semana acontece. Toda semana, não é... Ela, infelizmente, ela não vai ser a última a acontecer isso com a família dela, né? A gente só cai a ficha na gente quando acontece com a nossa família.
O corpo da segunda vítima do tiroteio da linha amarela, José Carlos Miranda, de 64 anos, foi enterrado agora à tarde em Magé, na Baixada Fluminense. Com o retorno das chuvas, os moradores da região das Ilhas, em Porto Alegre, voltaram a ser atingidos pelos alagamentos. O retorno da chuva forte deixa em alerta os moradores aqui da região das Ilhas, um local muito vulnerável durante as últimas enchentes de maio. A água já se acumula em vários pontos das ruas aqui da Ilha da Pintada. E a gente tem um outro grande problema por aqui, que são essas montanhas de areia, esses bancos de areia que se formaram depois das inundações e facilitam ainda mais que a água se acumule de forma mais rápida. O outro problema que nós temos por aqui é o avanço do Guaíba. O nível vem se elevando a cada hora que passa e, com isso, também as autoridades permanecem em alerta. Os moradores hoje, desde cedo, chegam até esse local, olham como é que está a situação e muita gente, inclusive, está até pensando em trocar de endereço. Já são 3 enchentes que a minha casa está fechada, não consegui nem entrar, mas eu mudei de bairro, eu já nem moro mais aqui. Você está fazendo o que aqui hoje? Pois é, hoje eu vim na casa da minha mãe pegar umas coisas que ficaram lá e a minha mãe também já perdeu a casa agora. Com essa enchente, se mudou para Cachoeirinha. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para chuva forte até o meio-dia de quinta-feira, ou seja, ainda pode cair muita água aqui na região. A Prefeitura montou espaços com transporte e também com vagas em abrigos para os moradores que tiverem a necessidade de sair de casa. Mas o cenário que a gente tem nesta quarta-feira aqui em toda a região ainda é de muita destruição, muita água se acumulando de forma rápida em um local da cidade que ainda nem se recuperou das últimas enchentes. Se tu não quer enchente, não mora na ilha. Se tu mora na ilha e trabalha na ilha, tem que conviver com a enchente. Tem que se adaptar aos novos tempos, não tem o que fazer. É assim que funciona. Mas faz parte. Não podemos deixar cair a peteca. No Recife, uma cratera aberta na Via Mangue atrapalhou o trânsito hoje cedo. A Camila Torres esteve por lá e conta pra gente. Olá, pessoal. A cratera ocupa 2 das 3 faixas da Via Mangue, que é uma via expressa entre a região central do Recife e a zona sul da cidade. Como neste trecho só um carro passa por vez, o trânsito está lento. Esse buraco se abriu ontem e funcionários da prefeitura estão no local trabalhando na reconstrução da pista. Agora, a explicação para o que aconteceu ainda não está clara. A Prefeitura do Recife disse que a cratera é consequência de uma falha em uma obra na rede de esgoto feita em 2021 pela Compesa, que é a Companhia de Saneamento de Pernambuco. Mas a Compesa nega responsabilidade. Disse que colocou equipes à disposição para acompanhar o trabalho que está sendo feito pelos funcionários da Prefeitura. Camila Torres, do Recife, para o Brasil TV. 34 bombeiros, agentes do IBAMA e do ICMBio permanecem na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, no estado do Rio, para evitar e monitorar novos focos de incêndio. O incêndio está controlado, mas ainda há fogo em áreas de difícil acesso do parque. Na madrugada de hoje, por exemplo, os combatentes localizaram um foco de incêndio próximo à Pedra do Camelo, local muito difícil de acessar. Ao todo, 34 combatentes do ICMBio, IBAMA e bombeiros estão em campo nesta quarta, além de 2 helicópteros. O fogo começou na tarde de sexta-feira na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, próximo ao Morro do Couto, a 2.500 metros de altitude. Aproximadamente 200 hectares foram atingidos e, segundo o Corpo de Bombeiros, agora o objetivo é encontrar, por meio de drones, pontos de calor por baixo da copa das árvores para evitar que as chamas se alastrem. O Parque Nacional do Itatiaia é destino de muitos turistas, principalmente pelas baixas temperaturas. Hoje, por exemplo, foi registrado menos 11,8 graus na parte alta do parque. Mas, infelizmente, neste momento, isso acaba dificultando ainda mais o trabalho dos combatentes. O Parque Nacional abriu um procedimento administrativo interno para apurar a causa e a origem do incêndio. Amanhã, a parte alta do parque permanece fechada para visitantes. Em São Paulo, tem novos alertas sobre as queimadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais do que triplicaram as ocorrências nos primeiros 4 meses do ano. É o maior número desde 2016. Dessa vez, o fogo no mato se transformou num incêndio de grandes proporções em Barueri.
O incêndio começou ontem por volta das 4 horas da tarde. Vocês podem ver que o Corpo de Bombeiros ainda trabalha aqui, né? Foi muito rápido, segundo os funcionários. Começou numa área de mata que fica atrás aqui do galpão, que também pegou fogo. Os funcionários tentaram apagar esse incêndio, mas não foi possível. Chamaram o Corpo de Bombeiros, que trabalha desde então. Vocês podem ver que ainda tem um pouco de fumaça ali, porque essa era uma empresa de autopeças e tem muito material plástico. Então, os bombeiros estão trabalhando justamente para controlar as chamas que aparecem de vez em quando justamente nesse material plástico. A gente está num período de estiagem muito grande, não chove, o calor é muito forte, né? Nos primeiros 4 meses desse ano, já foram mais de 8 mil incêndios em áreas de vegetação. Em relação ao mesmo período do ano passado, é um aumento de 240%, e a gente ainda não tem os dados relacionados aos meses de maio e junho. E esse período de estiagem, né, começou principalmente nesse mês de junho, já não chove há bastante tempo. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando aqui. Eu conversei com um tenente que está comandando a equipe, ele disse que não tem uma previsão, por enquanto, de quando o Corpo de Bombeiros vai finalizar o trabalho. Tem muitas viaturas aqui do Corpo de Bombeiros, então a Avenida Cachoeira continua interditada até que esse trabalho seja finalizado. E, claro, os proprietários dessa empresa de autopeças vão ter que calcular os prejuízos, que foram enormes. O galpão, infelizmente, ficou todo destruído. A boa notícia é que ninguém se machucou. Na zona leste de São Paulo, 50 famílias estão desalojadas por causa de um incêndio que destruiu parte de uma favela na região de Cidade Tiradentes. A gente está aqui na favela Inácio Monteiro, que fica na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Aproximadamente 100 famílias moram por aqui, 50 foram impactadas e estão desalojadas e 13 perderam tudo. Leandro Matoso, nas imagens, nosso repórter cinematográfico, mostra essa dimensão. O incêndio começou por volta das 6 horas da tarde de ontem, naquele galpão de materiais recicláveis. O fogo se espalhou rapidamente aqui para a comunidade e as pessoas tentaram sair o mais rápido possível, tentando retirar os materiais valiosos dentro de casa, claro que priorizando a vida, logicamente. Ninguém ficou ferido, ninguém morreu. Essa é a informação mais importante e a melhor de todas. Mais triste porque muitas pessoas perderam tudo e outras estão contabilizando essas perdas. O Ministério da Justiça anunciou que o programa Celular Seguro vai oferecer nos próximos meses uma ferramenta de rastreamento de aparelho de celular roubado. O celular do Matheus foi roubado quando ele estava em uma parada de ônibus. A preocupação imediata foi com os dados pessoais que estavam no aparelho, principalmente as contas bancárias. Sim, precisei ir até os bancos. Os bancos digitais, eu consegui, pelo notebook mesmo, consegui tirar as contas do celular furtado. E aí eu fui na polícia, fui na operadora, resolvi um novo chip para colocar em um celular antigo que eu já tinha, que eu tinha antes de comprar esse. Um aplicativo do Ministério da Justiça, lançado em janeiro, tem ajudado pessoas que passam pela mesma situação que o Matheus. Quem tem cadastro no aplicativo Celular Seguro consegue acionar o bloqueio da linha ou do aparelho em caso de roubo ou furto. Para fazer o bloqueio, basta informar o número do celular, a marca e o modelo do aparelho. Com isso, automaticamente o nosso software consegue trazer o número do e-mail e essa linha já é bloqueada, tanto a linha quanto o aparelho e quanto os aplicativos financeiros, porque a vida da pessoa hoje está no aparelho celular. Nos próximos meses, o aplicativo Celular Seguro vai contar com uma nova funcionalidade que vai permitir também o rastreio do celular. Tudo vai ser feito com base em um sistema criado pela Polícia Civil do Piauí, que já recuperou 7 mil celulares. As equipes já estão em processo de integração, já tem feito reuniões e a nossa expectativa é que no futuro muito próximo, diria nos próximos meses, nós já vamos conseguir lançar essas novas funcionalidades. Funciona da seguinte maneira: a partir do e-mail, que é a identidade do celular, a polícia consegue saber, com a ajuda das operadoras, quem está usando o aparelho. E aí uma notificação é enviada para que a pessoa compareça na Secretaria de Segurança Pública e devolva o celular. Depois de recuperados, os aparelhos são entregues aos donos em mutirões realizados pela polícia. E a seguir, a Lei Seca completa 16 anos, salvando vidas no trânsito.
Brasil TV de volta falando de uma das lanchas usadas pelo piloto Ayrton Senna, que está numa marina de Guarujá, no litoral paulista. A nossa equipe foi até lá para mostrar as curiosidades da embarcação. As referências ao piloto são muitas, a começar pelo nome da lancha, Pole Position. O Ayrton que escolheu esse nome, óbvio, né? Porque o motor é um motor que ele escolheu. Ele ganhou esse barco do estaleiro Cobre em 86 e pediu que o estaleiro montasse de acordo com os critérios dele, né? E um deles era reforçar o barco, porque ele queria pôr um motor bem mais potente do que o barco necessitava, né? Era o barco que ele esquiava, solava, né? Você só esquia sem o esqui, né? Só no pé mesmo, porque tem potência para isso. Puxava o paraglider, que é aquele que voa atrás do barco, ele amarrava naquela torre que tem atrás, né? Então era o barco do esporte do Ayrton Senna, né? Danilo deixou a lancha original e ainda guarda alguns objetos que foram do ídolo. Tenho as luvas que o Ayrton Senna usou para esquiar nessa lancha, né? Tem um mergulhador, que é um scooter aquático que ele usava, né? Então tudo lá nesse barco é intocado. Toda essa área náutica do Senna está muito bem preservada dentro desse barco aí, né? Ele é um apaixonado por barcos. Para conseguir comprar esse, teve que se desfazer de uma relíquia. Vender uma embarcação que pertenceu ao Rei Pelé. Tive que tirar do meu coração um item que eu tinha assim, de muito apego, de valor, né? Que era a lancha do Pelé. Na época eu restaurei esse barco, fiz todo o trabalho nesse barco de reconstituir uma história que estava perdida, que praticamente ia para o lixo, né? Já são 30 anos sem o Ayrton Senna, mas o ídolo continua mais vivo do que nunca na memória de quem é fã. O Danilo, por exemplo, era criança quando acompanhava o piloto, mas carrega diversas memórias dessa época. Tinha 14 anos de idade quando o Senna morreu, né? E acho que todo mundo lembra naquele dia o que estava fazendo, né? Um dia que marcou para todos nós brasileiros, né? Então eu me lembro exatamente como foi aquele dia, a notícia triste que a gente recebeu, o tanto que a gente ficou triste, lamentou por essa ida, né? Choramos por essa perda, né? E 30 anos depois eu nunca imaginaria, né, que eu teria uma lancha, um item tão precioso do Ayrton Senna, né? O piloto comprou esse barco em 1986 e ficou com ele até o fim da vida. Com a lancha, Danilo já conheceu familiares de Senna e esteve também em alguns lugares por onde ele passou. E achei até na internet uma publicação que dizia sobre uma namorada do Ayrton Senna que usou muito esse barco com o Senna. Então fui atrás e encontrei um livro que ela escreveu, chama-se Minha Garota, onde conta a história dela com o Ayrton Senna vividas nesse barco em todos os locais do Brasil. Então eu resolvi trazer para o Guarujá agora, onde ela vai ficar um tempo aqui, para que eu também possa fazer um pequeno tour onde o Ayrton usou essa lancha. Ele usou muito na Praia da Enseada, onde no livro conta-se muito isso. Ter esse barco para ele é motivo de orgulho. E o objetivo principal é sempre manter viva a história do ídolo. Um levantamento feito pelo Detran do Distrito Federal revelou uma queda de 12% no número de motoristas autuados por dirigirem embriagados. Hoje, a lei seca completa 16 anos e a conscientização é o melhor caminho para não causar mortes. Há 16 anos, a lei seca surgiu para tentar mudar o comportamento de motoristas no trânsito. Afinal, beber e dirigir é uma combinação perigosa e que pode ser fatal. A infração é gravíssima para quem é flagrado bêbado no trânsito e pode gerar multa de R$ 2.934. O motorista ainda pode perder a carteira de habilitação. Isso porque a lei é clara. A tolerância é zero para o álcool. Mesmo assim, segundo o Detran, no ano passado, 25% dos acidentes com mortes aconteceram por causa de pessoas que dirigiam embriagadas. Em abril deste ano, o motorista perdeu o controle da direção de um caminhão. Bateu em um carro e os dois veículos invadiram uma farmácia na QNE 16 em Taguatinga. Segundo a Polícia Militar, Gesiel dos Santos Lima, de 19 anos, tinha furtado o caminhão e estava bêbado. O acidente deixou uma pessoa ferida. O motorista foi preso. No mesmo mês, Alan das Chagas Araújo foi preso em flagrante, depois de atropelar 5 ciclistas no CIA. Segundo a Polícia Militar, ele estava bêbado e dirigia em alta velocidade. Os ciclistas voltavam do trabalho e seguiam para um alojamento. Um deles ficou gravemente ferido. Quebrou as 2 pernas e um braço. O motorista tentou fugir do local. Para coibir esse tipo de ação, ontem à noite foi feita uma blitz que abordou mais de 130 veículos e flagrou 3 motoristas bêbados em Samambaia. Segundo dados do Detran, de janeiro a maio deste ano, 8.674 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados no DF.
No mesmo período do ano passado, foram 9.798, uma queda de 12,95% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números da PRF também mostram uma queda nos acidentes de trânsito envolvendo álcool e direção ao longo dos anos. O índice de acidentes de 2023 foi o menor registrado nos últimos 5 anos. Foram 3.597 acidentes contra 4.318 em 2022. Na prática, foram menos feridos e menos mortes no trânsito. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.